Como todos sabem, a humanidade nos últimos tempos está obcecada por Marte. Mas há um outro planeta interessante ao lado da Terra: Vênus. Obviamente, Vênus é um planeta muito quente, coberto por nuvens de enxofre, com temperaturas superiores a 450 graus Celsius, e pode até parecer um lugar não muito agradável, para dizer o mínimo. Mas não é exagero dizer que Vênus já foi um planeta muito diferente no passado e bem mais parecido com a Terra do que Marte. Olá, pessoal! É perfeitamente possível que há muito tempo tenha existido vida em Vênus. Aliás, pode ser que existam micro-organismos presentes até hoje. Como isso seria possível? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. A partir de agora, vamos mostrar tudo isso a você. Então, hora de começar o nosso vídeo. Irmãs da Terra. Inicialmente, vamos voltar a cerca de 4,2 bilhões de anos atrás, quando nosso sistema solar ainda era muito jovem. Talvez você sequer reconheceria o nosso sistema solar. Primeiro que o Sol, naquela época, era muito diferente do que é hoje. Normalmente, estrelas como o Sol aumentam gradualmente o seu tamanho e brilho ao longo do tempo. Mas naquela época, o Sol ainda era bastante escuro e pequeno. A área onde pode haver água líquida, chamada de zona habitável, era mais próxima do Sol, e o recém-nascido Vênus ficava exatamente nessa área. Logo após a sua formação, Vênus teve uma rápida queda na temperatura, seguindo um curso muito semelhante ao da Terra. Inicialmente, a atmosfera de Vênus estava cheia de dióxido de carbono, que foi gradualmente absorvido pelas camadas de rocha de silicato. Além disso, dizem que existia água em Vênus. Os pesquisadores conseguiram confirmar isso graças a uma grande quantidade de dados de pesquisas, como os fornecidos pela missão Venus Express da Agência Espacial Europeia. Devido à influência da radiação ultravioleta, as moléculas de água se dividem em 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio e acabam se dispersando no espaço interestelar. A nave espacial Venus Express mediu a quantidade desses átomos e descobriu que o número de átomos de hidrogênio dispersos advindos de Vênus era aproximadamente o dobro do número de átomos de oxigênio. Isso significa que já existiu uma grande quantidade de água em Vênus. É muito provável que essa água não cobrisse a superfície do planeta, mas ficasse apenas contida na sua atmosfera. A modelagem computacional mostrou que a água em Vênus existiu apenas por um curto período de tempo, logo após o seu nascimento, durante os primeiros dias do planeta, quando sua superfície ainda estava derretendo. Entretanto, essa modelagem não considerou a possibilidade de que a água em Vênus possa ter sido decorrente de impactos de asteroides ou cometas, como aconteceu com a Terra. Por isso, os especialistas da NASA decidiram realizar uma nova modelagem computacional para um estudo mais aprofundado. Para ver como eram as condições de Vênus na época, eles estabeleceram 5 padrões de níveis de água em Vênus e realizaram simulações. Os resultados mostraram que todos os 5 cenários apresentaram temperaturas estáveis, entre 20 e 50 graus Celsius, e que essas condições poderiam ser mantidas por aproximadamente 3 bilhões de anos. Essas condições climáticas poderiam ter permitido a existência de água líquida e, consequentemente, de vida em Vênus. Nas simulações foi identificada uma quantidade de água suficiente apenas para cobrir o solo, e também foi identificado oceanos com 300 metros de profundidade. Ainda, à medida que o Sol cresce, a quantidade de radiação solar aumenta, alterando a composição da atmosfera de Vênus. Pensando nisso, foram feitas simulações das condições ambientais de Vênus, baseadas há 4,2 bilhões de anos, há 715 milhões de anos e no momento atual. Há cerca de 715 milhões de anos, a atmosfera de Vênus era provavelmente em grande parte de nitrogênio, com pequenas quantidades de dióxido de carbono e metano, o que é muito semelhante ao ambiente da Terra hoje. Segundo as simulações, estas condições seriam mantidas até hoje se não fosse por um evento, que foi a liberação de dióxido de carbono. Aproximadamente 700 milhões de anos, uma liberação maciça de dióxido de carbono em Vênus transformou o planeta em uma estufa. A causa exata é desconhecida,
mas é muito provável que a destruição de Vênus tenha sido causada devido às atividades vulcânicas. Quando o dióxido de carbono é liberado, as temperaturas sobem, os oceanos começam a evaporar e grandes quantidades de vapor de água sobem para a atmosfera. Este vapor de água causa um efeito estufa cada vez maior, elevando ainda mais a temperatura. Então, a atmosfera densa e espessa acaba afetando a rotação de Vênus, reduzindo sua velocidade de rotação. É por isso que hoje, um dia em Vênus é equivalente a 243 dias da Terra, o que torna o planeta com o maior tempo de rotação do Sistema Solar. Quando os oceanos desaparecem, as placas tectônicas deixam de se movimentar, endurecendo a superfície. Foi assim que a superfície de Vênus foi transformada no inferno que conhecemos hoje. Mas será que seria possível alguns micro-organismos sobreviverem, mesmo nessas condições? Atualmente. Vamos retomar o foco para o Vênus de hoje. Bem, é realmente difícil dizer que este é um lugar agradável, pois o efeito estufa elevou ao extremo a temperatura da superfície de Vênus, e a pressão atmosférica é 90 vezes maior do que a do solo. Mas se subíssemos um pouco mais alto e entrássemos na atmosfera densa e inacessível, as densas nuvens de Vênus são formadas de ácido sulfúrico. Recentemente foi descoberta uma estrutura única no gás que envolve Vênus. É uma estrutura que pode ser chamada de parede de nuvens ácidas, com um comprimento de 7.500 quilômetros. Além disso, dizem que embora Vênus demore 243 dias para dar um giro completo, sua atmosfera gira em torno de Vênus em apenas algumas horas. Isso explica a velocidade de até 500 km por hora dos ventos em Vênus. Ou seja, parece-nos que a atmosfera de Vênus também não é tão agradável, igualmente a sua superfície. Mas os pesquisadores não pensam assim. De acordo com o modelo proposto, os micro-organismos conseguem sobreviver na atmosfera de Vênus e de forma bastante confortável. Algumas bactérias, fungos e arqueia da Terra flutuam muito bem no ar. E essas criaturas são preparadas do solo pelo fluxo de ar e continuam ativas, mesmo que carregadas pela atmosfera. E é possível imaginar esse mesmo cenário em Vênus. A 40 a 60 quilômetros acima da superfície de Vênus, a pressão atmosférica é apenas uma fração e a temperatura fica entre 0 e 50 graus Celsius. Teoricamente, pode ter ocorrido de os micro-organismos que nasceram na superfície de Vênus terem migrado para a atmosfera em condições mais confortáveis. No entanto, com o tempo, os micro-organismos seriam obrigados a descer, mas morreriam por ficarem expostos ao calor e a uma pressão atmosférica insuportável. Mas a realidade é que não seria assim tão simples. De acordo com o modelo proposto por astrônomos, os micro-organismos que vivem na atmosfera de Vênus têm um ciclo de vida duradouro e poderiam sobreviver por centenas de anos. Isso é, para sobreviverem, os micro-organismos devem se acomodar nas gotículas de água contidas nas nuvens de ácido sulfúrico. Essas gotículas de água são tão espessas quanto uma teia de aranha, com 3 microns de diâmetro, que duram por 6 meses na atmosfera, enquanto os micro-organismos sobrevivem e se multiplicam dentro dela. As gotículas vão crescendo gradualmente e acabam caindo, mas nessa hora, os micro-organismos produzem uma casca densa, semelhante a um esporo de planta. E com o aumento da densidade dessa casca, o micro-organismo entra num estado de dormência, pois permanecendo nos esporos, não se danificam ao chegarem na atmosfera inferior. Os micro-organismos podem sobreviver nas camadas inferiores por décadas e até séculos, até serem levados novamente pelas correntes de ar para as camadas superiores. E quando retornam às camadas superiores, recuperam sua umidade e ressuscitam, como se despertassem de um longo sono. Entretanto, para que esse cenário seja possível, os micro-organismos devem resistir aos altos níveis de ácido sulfúrico contidos nas gotículas de água. Além disso, eles devem ser capazes de se multiplicar eficientemente a um ritmo muito rápido. Isso porque, além da imprevisibilidade dos fluxos de ar, os ciclos de dormência e os níveis de atividade dos micro-organismos também são provavelmente irregulares, sem constâncias. De qualquer forma, de modo geral, esses cenários são bastante possíveis.
Mas para se confirmar tudo isso, seria necessária uma pesquisa em grande escala. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado a todos por assistirem ao nosso vídeo. No momento, a única espaçonave que orbita Vênus é a sonda japonesa Akatsuki. Mas com certeza os humanos enviarão novas missões para esse planeta no futuro. E a NASA tem até planos de construir uma colônia em Vênus. Mas em vez de viver na superfície, os humanos provavelmente viverão em cidades aéreas bem protegidas, assim como os micro-organismos. E você, gostaria de passar férias num lugar como esse? Conte-nos aqui qual é a sua opinião. Sempre aguardamos ansiosamente pelo seu comentário. Bom, chegou a hora de nos despedirmos aqui no nosso canal. E eu espero revê-los em breve. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.